Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, iremos estudar sobre o gênero jornalístico editorial. Mas afinal, o que é um editorial? O que é? É um gênero textual que expressa a opinião de um jornal ou revista ou de seus editores a respeito de um fato atual. Ou seja, editorial é quando os editores de um jornal ou revista pesquisam, estudam ou falam sobre um assunto e nesse texto eles colocam a sua opinião. Então, o editorial é quando os responsáveis por escrever um texto de uma revista ou um jornal não só pesquisam sobre aquele assunto, não só noticiam, mas também colocam no papel a sua opinião sobre certo assunto. Qual que é a estrutura de um editorial? Uma síntese do assunto comentado, bem como a opinião, do que será defendida. Então, nesse editorial, ele tem que ter um breve resumo do que vai falar. Por exemplo, vai falar sobre o coronavírus, vai falar sobre a dengue, vai falar sobre as fake news. Então, tem que ter um resumo falando sobre esse conteúdo, um resumo desse assunto. E também tem que ter, tem que constar um resumo da opinião. O que eu acho? Eu sou o editor desse jornal. Então, nesse texto, eu vou colocar um resumo do assunto que vai ser tratado, mas também a minha opinião. O corpo do editorial com comentários e opiniões que representa a linha do pensamento do jornal ou revista sobre o assunto. Então, tem que ter nesse editorial com comentário, opiniões sobre a respeito deste assunto. Então, tem que ter uma conclusão. Olha só, você inicia um editorial fazendo um resumo daquilo que foi noticiado, daquele assunto. Você coloca a sua opinião, tem que ter comentários, e o pensamento do jornal, o que é defendido. E também precisa ter uma conclusão, ou seja, você precisa concluir o assunto, fazendo com que o leitor, a pessoa que vai ler aquele editorial, consiga refletir sobre aquele assunto. Então, você iniciou fazendo um resumo, na outra parte você deu a sua opinião e finaliza com uma conclusão, Nessa conclusão, você precisa fazer com que o leitor consiga refletir sobre aquele determinado assunto que está sendo tratado naquele texto editorial. Então, vamos agora ver outra imagem do que vem a ser esse editorial. Como a gente já viu na imagem passada, o editorial é um gênero textual, jornalístico, que está presente em jornais e revistas, impressos ou online. Qual que é o principal objetivo de um editorial? É revelar o posicionamento de um grupo de editores responsável pela publicação, ou seja, para resumir, editorial é um texto jornalístico e nesse texto deverá conter o resumo daquela notícia e também deverá ser expresso a opinião desse editorial. As pessoas que escrevem esse editorial, os editores, eles expressam, eles colocam no papel a sua opinião sobre um determinado assunto. Qual que é a estrutura desse editorial? Tem que ter uma introdução, introduzir, iniciar falando daquela notícia, tem que desenvolver esse editorial, ou seja, colocar argumentos sobre por que você defende aquele ponto de vista e concluir. Nessa conclusão, o editor precisa chamar a atenção do leitor para aquele fato que está sendo noticiado. Então, resumindo, editorial é um texto jornalístico em que trata de um assunto, de uma certa notícia abordada, e nesse texto o editor daquela revista ou daquele jornal expressa a sua opinião, deixa claro o seu ponto de vista, certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, beijos. E se precisar sair de casa, não se esqueça, use máscara. Tchau, tchau, meus amores.